12. Perdemos o controle. Rob Mansfield só vai conseguir se aposentar no dia de São Nunca. Um homem de negócios altamente instruído, bem-sucedido e que trabalha por conta própria, Rob não tem poupado para a aposentadoria. Na casa dos 20 anos e até o início dos 30, ele trabalhou numa grande empresa que oferecia um fundo de pensão, incluindo uma contribuição patronal, mas ele optou por não aderir. Ganhando o que considerava um salário escasso, achava que precisava de cada tostão só para sobreviver e para se divertir um pouco enquanto ainda era jovem. Optar por descontar algumas centenas de dólares de seu contra-cheque parecia uma ideia idiota para ele. Em vez disso, preferiu curtir a vida pelos 5 ou 10 anos seguintes. Depois que obtivesse um aumento substancial, pensou, não seria problema poupar um montão a cada mês. O Rob futuro cuidaria do Rob aposentado. Como consultor freelancer gerindo o próprio negócio, Rob agora ganha uma boa grana. Não é sempre, mas consegue pagar as contas para si e a nova esposa, bem como, ocasionalmente, aproveitar as melhores coisas da vida. Mensalmente reserva dinheiro para os impostos e o plano de saúde, mas não para a aposentadoria. Em seu casamento, 5 anos atrás, os novos sogros distraíram os convidados de Rob com relatos de aposentadoria precoce deles. Os dois foram poupadores frugais e, aos 60 e poucos anos, estavam desfrutando um estilo de vida simples, mas sem trabalhar. Viajavam para visitar parentes, jogavam tênis, passavam bons momentos juntos, curtindo um ao outro. E comiam num monte de restaurantes de comida aquilo. Aquilo parecia de um tédio mortal para Rob, que se deleitava com a emoção de gerir o próprio negócio e com as recompensas de jantar fora, viajar e comprar brinquedinhos novos sempre que fechava um contrato. Ele tem gosto por motocicletas clássicas. Compra uma nova a cada não sei quantos anos e está constantemente reformando, consertando e polindo o cromo daquelas que possui. Às vezes, até anda nelas. Cerca de 2 anos após se casarem, por insistência dos pais dela, a esposa de Rob perguntou a ele, pela primeira vez, sobre o plano de aposentadoria. Ele brincou que vinha investindo na loteria e havia recentemente plantado 2 carvalhos e comprado uma rede. A mulher fez um olhar de espanto e perguntou, sério? Ele respondeu, não, mas relaxa, não esquenta com isso. Rob, fica tranquila. Desde então, todo mês, Rob cogita dar início a um plano de previdência autofinanciado. Mas ao final de cada mês, não importa quanto tenha ganhado, sente que não consegue. Tem contas para pagar. Além disso, existem coisas que quer fazer para ele e para a mulher. Jantares românticos, viagens de fim de semana, novos acessórios para as motos, sistemas de som melhores. E é mais importante eles se sentirem bem e curtirem a vida enquanto podem do que poupar. Na verdade, passaram anos e ele continua sem economizar. E agora o trabalho está diminuindo um pouco. O Rob do futuro não está poupando mais dinheiro do que o Rob de 25 anos atrás. Infelizmente, Rob está em boa companhia ao deixar de poupar ou não poupar o suficiente para a aposentadoria. Em 2014, quase 1/3 dos adultos americanos não havia começado a poupar para a aposentadoria. E quase 1/4 deles, daqueles mais próximos do fim de sua carreira, 50 a 64 anos, não havia começado a poupar para a aposentadoria. Em outras palavras, quase 40 milhões de famílias com pessoas em idades para trabalhar nos Estados Unidos não têm quaisquer ativos para aposentadoria. Mesmo entre aquelas que têm, o saldo das contas está bem abaixo das estimativas conservadoras de quanto essas famílias precisarão para financiar suas aposentadorias. Em outra pesquisa, descobriu que 30% dos americanos estão tão defasados na poupança para a aposentadoria que precisarão trabalhar até os 80 anos. A expectativa de vida média é de 78 anos. São 2 anos negativos para curtir a aposentadoria. Os americanos são ruins não só na poupança, mas na matemática também. Uma pesquisa interessante até descobriu que 46% dos consultores financeiros americanos não têm plano de aposentadoria. É isso mesmo. Aqueles cuja profissão é nos ajudar a poupar não estão poupando. Boa sorte, mundo. No Brasil, de acordo com os dados do Banco Mundial de 2016, 4 em cada 100 brasileiros economizam dinheiro para os anos finais da vida. Um dos índices mais baixos do mundo nesse quesito e o pior da América Latina. Pensar em juntar quantias fixas mensalmente
para quando estivermos aposentados, nos ajuda a ganhar controle no que diz respeito à qualidade da nossa velhice. O que está acontecendo aqui? A história de Rob e das poupanças para a aposentadoria em geral ressalta nossos problemas com a gratificação adiada e o autocontrole. Temos dificuldade em resistir às tentações, mesmo quando sabemos perfeitamente o que é bom para nós. Levante a mão se você prometeu ontem à noite que acordaria cedo para malhar. Levante a mão se levantar a mão foi o único exercício que fez hoje. A gratificação adiada e o autocontrole não estão unicamente ligados à psicologia do dinheiro. É claro, mas a nossa capacidade de adiar gratificação e nos controlarmos influencia a forma como gerimos, bem ou mal, o nosso dinheiro. Enfrentamos questões de autocontrole o tempo todo. Do trivial, nós procrastinamos, perdemos horas fuçando as mídias sociais, comemos uma terceira porção de sobremesa, ao perigoso e destrutivo, não tomamos nossos medicamentos, fazemos sexo desprotegido, lemos mensagens de texto ao volante. Adiando o chocolate. Por que temos tantas dificuldades com o autocontrole? É porque tendemos a valorizar certas coisas agora no presente bem mais do que as valorizamos no futuro? Agora que é ótimo para nós, porém, que só chegará daqui a dias, meses ou anos, não é tão valioso quanto algo que é satisfatório, mas está disponível agora. O futuro simplesmente não nos tenta tanto quanto o presente. Em seu famoso teste de marshmallow, Walter Mischel deixou crianças de 4 e 5 anos sozinhas, cada uma com um só marshmallow. Disse a cada criança que se não tocasse no marshmallow por determinado tempo, alguém traria um segundo marshmallow. Porém, só se aquele primeiro não tivesse sido tocado. A maioria das crianças devorou o marshmallow logo de cara e nem chegou a curtir o segundo. Mas nós não somos crianças, não é mesmo? Não somos impulsivos, temos autocontrole. Assim, responda a isto. Você preferiria metade de uma caixa de chocolates gourmet agora ou uma caixa cheia do mesmo chocolate daqui a uma semana? Imagine que passamos com os chocolates por você para que você possa vê-los e cheirá-los. Eles estão bem debaixo do seu nariz, bem perto da sua boca salivante. O que você faria? A maioria das pessoas, a maioria dos adultos, diz que não vale a pena esperar mais uma semana pela caixa completa de chocolates, preferindo pegar a meia caixa agora. Então somos iguais às criancinhas que adoram marshmallow? Mas espere, e se adiarmos a escolha para o futuro? Preferiríamos a meia caixa de chocolate daqui a um ano ou a caixa inteira de chocolate daqui a um ano e uma semana? É a mesma pergunta. Vale a pena esperar outra semana pela caixa completa? Acontece que quando a pergunta é apresentada dessa forma sobre o futuro distante, a maioria das pessoas diz que preferiria esperar mais uma semana pela caixa de chocolates maior. Daqui a um ano, parece que acreditamos que esperar mais uma semana por meia caixa adicional de chocolate é uma escolha válida. Então talvez sejamos adultos, afinal. Na verdade, não. A diferença entre a nossa escolha agora e a nossa escolha sobre o futuro é simplesmente que decisões tomadas no presente, algum chocolate agora ou mais daqui a uma semana, envolvem emoção e decisões sobre o futuro, não. Quando imaginamos a nossa realidade no futuro, nossa vida, nossas escolhas, nosso ambiente, pensamos nas coisas diferentemente do que fazemos no presente. Hoje, a nossa realidade está claramente definida, com detalhes, emoções e assim por diante. No futuro não está. Assim, no futuro, podemos ser pessoas melhores. Praticaremos exercícios, faremos dieta e tomaremos nossos remédios. Acordaremos cedo, pouparemos para a aposentadoria e jamais leremos mensagens de texto enquanto dirigimos. Imagine quão enriquecido estaria o mundo se todos escrevessem os grandes romances que prometem começar qualquer dia desses. O problema, é claro, é que nunca chegamos a viver no futuro. Sempre vivemos no presente. Hoje nossas emoções atrapalham. Neste exato momento, elas são reais e tangíveis. Nossas emoções no futuro são, na melhor das hipóteses, apenas uma previsão. Elas são imaginárias e no nosso futuro imaginário podemos controlá-las. Assim, nossas decisões sobre o futuro estão livres das emoções. No presente, porém, elas são reais e poderosas. Levam-nos a sucumbir à tentação repetidamente e cometer um erro após o outro. Foi por isso que todos os meses, mesmo aqueles que estiverem antes no futuro, Rob deixou de poupar para a aposentadoria,
e sucumbiu à compra de um alto-falante novo ou de um pote de cera para pneus. É isso que acontece quando acrescentamos as emoções ao mix de tomada de decisões. O agora nos tenta, mas o futuro não. Mantendo nossos exemplos na área geral do estômago, imagine que nos perguntem o que preferiríamos no mês que vem: uma banana ou um bolo de chocolate? A banana é mais saudável, melhor para nós. O bolo de chocolate é delicioso. Diríamos: no futuro comerei a banana. O futuro não tem nenhuma emoção, de modo que a escolha alimentar gera apenas uma comparação de valor nutricional. O que é melhor para nós? Mas, quando enfrentamos a escolha no presente entre a banana e o bolo de chocolate, pensamos: neste momento, quero mesmo é o bolo. No presente, levamos em conta o valor nutricional e as emoções, e também desejos e necessidades. Para a maioria das pessoas, o bolo de chocolate cria muito mais atração emocional do que a banana. Definição emocional. Grande parte do que nos afasta emocionalmente dos nossos eu futuros é o fato de esses eu futuros serem tão mal definidos. Com frequência, os imaginamos como pessoas inteiramente diferentes dos nossos eu presentes. Entendemos, sentimos e nos conectamos com nossas necessidades e nossos desejos atuais bem mais do que com os desejos e as necessidades futuros. As recompensas imediatas de um marshmallow, meia caixa de chocolate ou um sistema de som melhor são claras e intensas, portanto, impactam nossas decisões num grau maior. As recompensas dessas coisas no futuro desconhecido são bem menos intensas, menos tangíveis e menos reais para nós, motivo pelo qual só tem uma influência pequena nas nossas decisões. É mais difícil se conectar emocionalmente com o futuro abstrato do que com o presente real. Poupar para o futuro ou a incapacidade de fazê-lo é um ótimo exemplo da diferença emocional entre pensar no agora versus pensar em mais tarde. E quando se trata da aposentadoria, bem mais tarde. Quando economizamos para a aposentadoria, temos que abrir mão de algo real agora para que o nosso eu futuro possa aproveitar. E precisamos fazer esse sacrifício por um eu futuro com o qual nem sequer conseguimos nos conectar. Um eu futuro no qual nem sequer queremos pensar. Quem quer pensar em ficar velho e necessitado quando podemos estar jovens e necessitados agora? Como deveríamos julgar valor com base nos custos de oportunidade? Quais outras coisas conseguiríamos comprar com o dinheiro que estamos prestes a gastar? Acrescentar gastos futuros a essa equação torna a análise dos custos de oportunidade ainda mais complexa. Como comparamos a tentação real de comprar ingressos para assistir a um show esta noite com a possibilidade de que este ingresso de R$ 200 poderia ser gasto num medicamento de que talvez precisemos daqui a 30 anos. É bem difícil fazer essa comparação. A questão da poupança para a aposentadoria é particularmente complexa e incerta. Precisamos saber quando pararemos de trabalhar, quando receberemos até aquela data, quanto tempo viveremos, quais serão as nossas despesas durante a aposentadoria e, é claro, qual será o rendimento dos nossos investimentos. Basicamente, quem seremos, do que precisaremos, o que o mundo nos fornecerá e a qual custo daqui a 20, 30, 40 anos. Mole, não é mesmo? As ferramentas para o planejamento da aposentadoria tampouco são simples. Exigem planos e também planos alternativos e planos para gerir os planos alternativos enquanto a gerência altera os planos alternativos. Existe a questão dos impostos e as das despesas futuras, dos rendimentos de nossos investimentos, se o temos, da inflação, dos planos de previdência privada ou dos fundos de pensão da aposentadoria pelo governo e por aí vai. Tentar entender tudo isso pode ser intimidante e confuso. É como tentar pensar num sinônimo para a palavra sinônimo. Poupar requer que avaliemos o futuro distante e incerto e planejemos de acordo. Algo que Rob foi incapaz de fazer. E algo que muitos de nós não conseguimos. Ainda que sejamos capazes de descobrir a melhor forma de poupar ao máximo, ainda assim enfrentamos tentações e os desafios do autocontrole. É fácil sentir-se bem agora. É difícil imaginar que podemos não nos sentir bem amanhã. Como já dissemos, muitos outros disseram antes e acreditamos valer a pena repetir. O benefício de consumir algo no presente sempre sobrepujará o custo de abrir mão daquilo a fim de poupar para outra coisa no futuro. Ou como Oscar Wilde sintetizou a questão: posso resistir a tudo, menos às tentações. Força de vontade versus tentação. A maioria de nós tenta superar a tentação usando a força de vontade.
mas raramente temos o suficiente desta última para superarmos a oferta incessante da primeira. A tentação está por toda parte e, com o tempo e a tecnologia, aumenta sempre mais. Pense nas leis aparentemente supérfluas de que precisamos para refrear a tentação, de impedir o roubo a evitar que bebamos ao volante, de controlar o abuso de analgésicos a reprimir o casamento entre primos. Não haveria leis contra essas coisas se as pessoas não fossem tentadas a praticá-las. Vejamos por um momento as mensagens de texto ao volante. Claro que somos capazes de medir os custos e benefícios de ler uma mensagem de texto assim que aparece, versus potencialmente sofrer um desastre, morrer ou matar alguém. Ninguém jamais disse: veja bem, pensei na relação custo-benefício de conferir minhas mensagens de texto enquanto dirijo. Pensei nos custos de tirar uma vida. Pensei em quanto quero permanecer vivo. E decidi que vale a pena checar as mensagens de texto. Na verdade, vou começar a ler e mandar mais mensagens daqui para frente. Não! Todo mundo reconhece que o momento em que abrimos um celular enquanto dirigimos aumenta a probabilidade de um acidente. Todos admitem que fazer isso é uma forma bem estúpida de arriscar nossa vida e dos outros. Ninguém considera que seja uma escolha sábia. Mesmo assim, continuamos fazendo isso. Por que somos tão tolos? Por causa dos fatores emocionais, da nossa incapacidade de adiar gratificações, da incerteza de morrer por usar o celular ao volante e da nossa superconfiança na capacidade de evitar a morte. Juntos, esses fatores distorcem a equação de valor. Continuamos sendo pessoas perfeitas no futuro, mas o uso do celular é no agora. O agora nos tenta. Gastamos mais dinheiro do que sabemos que deveríamos. Comemos mais do que sabemos que deveríamos. E dependendo da nossa afinidade com a divindade, pecamos mais do que sabemos que deveríamos. A tentação explica a lacuna entre como racionalmente achamos que deveríamos nos comportar e como emocionalmente nos comportamos, seja com a nossa carteira, a nossa boca ou os nossos instintos. Quando se trata de gastar e, portanto, deixar de poupar, as tentações são quase constantes. Supomos que ninguém precisa de um compêndio sobre nossa cultura de consumo, mas por via das dúvidas, ligue a TV, entre na internet, leia uma revista, ou percorra o shopping e sinta a onipresença da tentação. Rob mergulhou de cabeça na tentação. Cercou-se de equipamentos de lazer caros em casa e de equipamentos de motos sofisticadas. Esses bens constantemente o lembravam do que ele possui, quem ele é e o que ele quer. Todo mês ele sabia que deveria poupar, mas não conseguia resistir à tentação de gastar. Como a criança em todos nós, e o adulto na maioria de nós, Rob tinha pouquíssimo autocontrole. O motivo é que o autocontrole requer não apenas o reconhecimento e a compreensão das tentações do agora, mas também a força de vontade para evitá-las. E força de vontade, por definição, requer esforço. O esforço para resistir à tentação, para rejeitar os nossos instintos, para recusar um marshmallow grátis, um equipamento de moto sofisticado, ou qualquer coisa que tenha alguma ressonância emocional. Não temos total compreensão sobre a força de vontade, mas sabemos que é um poder difícil de dominar. Poupanças insuficientes são apenas uma manifestação da falta de força de vontade, mas economizar requer mais do que apenas força de vontade. Para pouparmos, primeiro precisamos botar no papel um cálculo para criar uma estratégia de poupança. Depois, precisamos reconhecer as emoções que nos tentam a desviarmos dessa estratégia e ainda precisamos exibir a força de vontade para superar essas tentações que nos aguardam em todos os cantos. Obviamente, é mais fácil não começar a poupar para a aposentadoria. Assim, não precisamos mudar nenhum comportamento nem reduzir quaisquer dos nossos prazeres atuais. É mais fácil esquentar uma refeição gordurosa no micro-ondas do que comprar, lavar e preparar legumes frescos. É mais fácil permanecer obeso. É mais fácil também justificar nossos comportamentos do que mudá-los. Não é culpa nossa que ocasionalmente nos deliciemos com aquele bolo de chocolate. A culpa é do bolo, por ser delicioso. Controles remotos. Vale a pena indagar quais outros fatores, além de desconsiderar o futuro, reduzem nossa força de vontade, impactando nossa capacidade de superar a tentação, a qual usa as nossas emoções para nos fazer supervalorizar o presente, emoções que são a razão de não termos autocontrole. Todos conhecem o fenômeno humano da excitação sexual. Dan publicou um artigo em 2006 com George Lowenstein,
apresentando sua descoberta de que, quando sexualmente estimulados, os homens fazem coisas que normalmente considerariam repugnantes ou imorais. Outro artigo relacionado ao assunto relatou que os homens tomavam decisões piores quando excitados. Além da excitação, outros fatores comuns que aumentam ainda mais nossa tendência a perder o controle incluem álcool, fadiga e distração. Juntos, eles constituem as bases do setor de cassinos e dos infomerciais altas horas da madrugada. A música medíocre, mesclada ao soar constante de moedas e ao retinir das máquinas caça-níqueis, nenhuma porta ou relógio visível, coquetéis grátis e oxigênio bombeado são as armas de distração dos cassinos. Edições aceleradas, descrições longas e os estados mentais dos espectadores durante o bloco de programação das 3 da madrugada são as armas prediletas da TV a altas horas da noite. Os profissionais de ambas as áreas desenvolveram impérios com base na nossa incapacidade de resistir à tentação. Interagindo contra nós mesmos. Claro que o problema do autocontrole não atua independentemente dos outros problemas de avaliação já discutidos. Pelo contrário, amplia tais problemas. Passamos todo esse tempo mostrando que é realmente difícil pensar sobre dinheiro. É desafiador pesar os custos de oportunidade, evitar o valor relativo, ignorar a dor do pagamento, deixar de lado nossas expectativas, olhar além da linguagem e assim por diante. E agora estamos deixando as coisas ainda mais desesperadoras ao explicarmos que, além de todos esses desafios, boa parte da tomada de decisões financeiras envolve o futuro. Envolve qual a quantia de dinheiro, quais desejos e necessidades teremos ou não mais tarde na nossa vida e ainda os desafios do autocontrole. Assim, além de avaliar o valor correto das nossas opções financeiras atuais, precisamos pensar no futuro, o que dificulta ainda mais as coisas. Você se lembra de Brian Wansink, autor de Por que Comemos Tanto? E de sua tigela de sopa sem fundo durante a nossa discussão sobre relatividade? Bem, as pessoas não continuavam comendo a sopa só por causa dos sinais de fome causados pela relatividade, a quantidade de sopa julgada pelo tamanho da tigela. Ou seja, com frequência comemos só porque vemos comida, não porque estamos com fome, mas porque ela está ali. É o nosso instinto de comer porque comer é gostoso. É tentador, é imediato, é agora, sem autocontrole. Não há nada que nos impeça além do fundo distante de uma tigela sem fundo. Ao menos não somos peixes. Se pusermos comida demais no aquário, nosso peixinho dourado, vamos chamá-lo de Wanda, continuará comendo até seu estômago explodir. Por quê? Porque os peixes não têm autocontrole. E Wanda não leu este livro. Assim, quando nos sentirmos decepcionados com nosso autocontrole, podemos nos lembrar do peixe. Podemos nos comparar com Wanda e nos sentir bem, de modo relativo. A dor do pagamento tem algumas implicações sobre o autocontrole. Ela nos deixa conscientes das nossas escolhas, faz com que sejam mais óbvias e nos ajuda a manter certo autocontrole. Se usarmos dinheiro vivo em vez de cartão de crédito, tendemos ainda mais a sentir o impacto de um jantar de R$ 150 com amigos. Essa sensação no presente nos auxilia a combater a tentação da refeição cara. Da mesma forma, mecanismos que diminuem a dor do pagamento nos ajudam a detonar o autocontrole e nos fazem cair na tentação com mais facilidade e rapidez. A contabilidade mental, especialmente a contabilidade mental maleável, é outra tática que usamos para enfraquecer o autocontrole. Eu não deveria comer fora esta noite, mas e se eu considerá-lo um jantar de negócios? Quando discutimos a confiança excessiva em nós mesmos, concentramos-nos na confiança em nossos eus passados. O eu que tomou uma decisão financeira no passado ou o eu que viu um preço irrelevante como o preço sugerido de um imóvel. Mas também temos problemas de confiança entre nossos eus atuais e nossos eus futuros. O eu futuro de Rob confia que seu eu presente renuncia à gratificação imediata para poupar para a aposentadoria, enquanto seu eu presente confia que seu eu futuro tomará decisões mais inteligentes e desprendidas sobre poupar para a aposentadoria. Nenhum deles se mostrou confiável. Para o resto de nós, depender dos eus futuros ou passados para resistir ou ter resistido à tentação é igualmente insensato.
Essas forças e as outras questões que discutimos nos levam a definir incorretamente o valor. Nossa falta de autocontrole, porém, faz com que hajamos de maneira irracional, quer valorizemos corretamente ou não as coisas. Podemos achar que navegamos por todas as armadilhas psicológicas para chegar a uma avaliação financeira racional, mas aí, em muitos casos, nossa falta de autocontrole nos leva a agir irracionalmente, mesmo assim. A luta para manter o autocontrole é como enfrentar um carrinho de sobremesas deliciosas após termos encarado um jantar de couve e quinoa. Ora, só se vive e se gasta uma vez, não é mesmo? Dinheiro não tão fácil. Dan certa vez foi a uma conferência com inúmeras celebridades do mundo dos esportes. Muhammad Ali estava lá, e claro que era difícil não pensar no impacto de longo prazo da carreira de boxeador sobre a vida dele. Ali estava disposto a suportar a brutalidade em troca do sucesso de uma carreira de boxeador, apenas para pagar por aquilo mais tarde com os efeitos da doença de Parkinson. Não vamos julgar as decisões dele. Não sabemos quais fatores ele levou em conta ou qual ciência estava disponível para ele na época, ou quais outros fatores afetaram suas escolhas. Mas a vida de Muhammad Ali mostra facilmente a dissociação entre nossos desejos presentes e nosso bem-estar futuro. Na mesma conferência, também estava um jogador de beisebol famoso que contou a Dan a história de seu primeiro contrato profissional. Quando seu treinador lhe entregou o primeiro contra-cheque, para seu choque, era de uma quantia de apenas $2.000. Ele havia assinado um contrato de milhões e não entendeu por que estava recebendo tão pouco. Então ligou para seu agente, que explicou: "Não se preocupe, estou com seu dinheiro, está seguro. Vou investi-lo para você. Assim, quando se aposentar, não vai precisar se preocupar com nada. Enquanto isso, dê a você dinheiro para gastar. Se achar que precisa de mais para viver, me diga e conversaremos a respeito." Os colegas do jogador estavam ganhando salários igualmente gigantescos, mas não tinham o mesmo agente. Assim, estavam gastando mais, dirigindo carros melhores e fazendo coisas mais caras. Mas não estavam economizando nem de longe o mesmo que ele. Agora, anos depois, a maioria está quebrada, enquanto aquele jogador e a esposa estão vivendo bem, graças a uma vida poupando dinheiro. O jogador de beisebol lançou uma luz sobre um conjunto surpreendente de fatos. Muitos atletas profissionais ganham um montão de dinheiro muito rápido. Eles também gastam um montão em pouco tempo e com frequência ficam sem um tostão logo. Cerca de 16% dos jogadores da Liga Nacional de Futebol Americano, NFL, entram com pedido de falência nos primeiros 12 anos de aposentadoria, apesar dos rendimentos médios da carreira de uns de $3.200.000 anuais. Alguns estudos afirmam que o número de jogadores da liga sob pressão financeira é bem maior, chegando a 78%, após alguns anos de aposentadoria. De forma semelhante, cerca de 60% dos jogadores da Associação Nacional de Basquete, NBA, ficam em apuros financeiros nos primeiros 5 anos após deixarem de jogar. No Brasil, muitos jogadores de futebol famosos viveram ou vivem esta situação. Existem relatos semelhantes sobre ganhadores da loteria que perdem tudo. Apesar dos prêmios poupudos, cerca de 70% deles perdem todo o dinheiro em até 3 anos. Conquistar ou ganhar um monte de dinheiro intensifica os desafios do autocontrole. Com frequência, um aumento muito rápido de riqueza é particularmente desafiador. Por incrível que pareça, acrescentar uma soma colossal às nossas contas bancárias não garante que seremos capazes de gerir melhor as nossas finanças. Jeff tem uma hipótese que gostaria muito de estudar. Ele acredita que, ao contrário da maioria das pessoas, seria capaz de gerir um súbito influxo de dinheiro. Infelizmente, não conseguiu obter o financiamento de 7 dígitos para esse projeto, mas espera que alguém logo apoie essa importante pesquisa científica. Quase tudo na nossa cultura encoraja e recompensa a falta de autocontrole. Os reality shows focam os piores comportamentos, quem perde o controle, quem age impulsivamente, quem faz loucuras. Eles não mostram quem tem bons hábitos alimentares, por exemplo. Problemas de autocontrole estão por toda parte.
Eles nos acompanham eternamente, desde o tempo de Adão e Eva, e aquela maçã suculenta, ou qualquer que seja a nossa escolha do pecado original. Não apenas a tentação está por toda parte, mas está ficando pior. Pense nisto. O que o ambiente comercial à nossa volta quer que façamos? Ele se importa com o que será bom para nós daqui a 20 ou 30 anos? Com a nossa saúde, nossa família, nossos vizinhos, nossa produtividade, felicidade ou cintura? Parece que não. Os interesses comerciais querem que façamos o que é bom para eles. E já. Lojas, apps, sites e mídia social chamam pela nossa atenção, pelo nosso tempo e dinheiro de formas que são boas para eles no curto prazo e sem muito ou nenhuma preocupação com nossos melhores interesses de longo prazo. E quer saber? Eles sabem melhor do que nós mesmos como nos manipular e se aperfeiçoam nisso o tempo todo. Em consequência dessas tentações crescentes, a notícia realmente ruim é que temos muitos problemas de autocontrole e provavelmente acabaremos tendo muito mais. À medida que os celulares, as TVs, os sites, as lojas e seja qual for a próxima fronteira comercial se aperfeiçoem, também aperfeiçoam as formas de nos tentar. A boa notícia? Não estamos indefesos. Podemos superar alguns desses problemas aprendendo mais sobre nosso comportamento, sobre os desafios que enfrentamos e sobre como nosso ambiente financeiro nos encoraja a fazer más escolhas. E podemos usar a tecnologia para nos ajudar a superá-los, para nos estimular a pensar em usar o dinheiro em prol dos nossos interesses de longo prazo, em vez de servirmos aos interesses dos outros. Falaremos mais a respeito disso daqui a pouco. Você consegue esperar? Tem a força de vontade de combater essa tentação de saltar mais adiante no livro em busca de soluções? Acreditamos que sim.